Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Hoje recebemos um convidado que tem uma trajetória marcada pela dedicação ao esporte, à vida pública e à promoção da qualidade de vida. Nosso entrevistado é Fausto Eduardo Erradon, nascido em Maringá em 15 de maio de 1970, formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Ele construiu sua carreira como professor de natação no Country Club, onde atuou por 20 anos. Na vida pública, foi vereador em Floraí por 2 mandatos, prefeito por 2 gestões consecutivas e em 2017 chegou à presidência da MUSEP. Sua atuação o levou também a Maringá, onde assumiu a Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Assuntos Comunitários. Mas sua contribuição não para por aí. Erradon é o idealizador dos Jogos 60 Mais, criados em 2023 com o propósito de oferecer ao público idoso não apenas esporte e lazer, mas também saúde, integração social e protagonismo. Desde então, o projeto já passou por diferentes municípios, envolvendo milhares de pessoas em 13 modalidades adaptadas e mostrando que nunca é tarde para viver com energia e entusiasmo. E é com esse olhar para o esporte, a gestão pública, o bem-estar coletivo que vamos conversar hoje com Fausto Eduardo Radon aqui no Norocast. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro, medicamentos, brinquedo, banho e tosa, busca e entrega seu animal, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, ração e petisco, produtos aí com diversos descontos, entrega para outras cidades da região mediante agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer Recanto Pet, que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pum, 1266, no centro da cidade. E no Instagram você encontra eles aí no @loja Recanto Pet ME, com o telefone WhatsApp 44 99763 5489. É também parceiro do Norocast, a Cressol. O Norocast tem aí o oferecimento da Cressol e você é convidado a fazer como o Daniel. Venha para a Cressol, porque na Cressol cooperar é ganhar. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. O Norocast está no ar. Fausto, uma alegria recebê-lo aqui no Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, para falar um pouco da tua vida, da tua trajetória, tanto no esporte como também da tua trajetória política. E para a gente começar esse bate-papo aí, como que o esporte entrou na tua vida? Bom, primeiramente, sou muito grato e honrado por estar aqui hoje, né? Agradeço muito ao convite de vocês, né? Alex, o Zé. Aproveitar e mandar um abraço para o Oswaldo, que estava agora há pouco aqui com a gente, né? O Noroeste faz parte, né, das nossas cidades, na nossa região, né? Tanto no jornal, né, o Jornal Noroeste, como agora o Norocast, que é esse podcast aqui bem bacana, que a gente está sempre ligado, toda a região. Eu fico muito honrado, tá? E falar do esporte, né, como chegou na minha vida, acompanhava meu pai. Meu pai foi um ex-atleta, ex-jogador de futebol, né? Aqueles que jogaram com eles lá antigamente falavam, né, do meu pai. E sempre seguia ele, arrumava, enrolava a faixa dele, ia nos jogos com ele, e isso foi despertando, né, vontade de jogar futebol, de ser um jogador, de praticar
esporte, e foi aí que a gente começou essa vontade, até que eu ingressei, né, para fazer a faculdade, a faculdade de Educação Física, de 89 a 93, que eu fiz na UEM. E nisso a gente teve a oportunidade sim, de se formar e aprender muito, né? Agora há pouco até o Zé estava falando, né, da natação, que foi por 20 anos em Maringá, mas eu fui treinador nas modalidades jogos escolares, juventude, jogos abertos lá de Floraí, onde fomos campeões no futebol, no futsal, no handebol, tanto feminino como masculino, no voleibol. Então eu era um polivalente, um atleta que gostava de tudo, um profissional que essa é a vantagem do curso de educação física, que abre várias vertentes de trabalho, né? Então você tem que ralar muito, né, para conseguir, mas abre essa oportunidade. Eu lembro que eu dava aula em Maringá, tinha academia, dei aula no estado, dei aula nas escolas particular, aula de treinamento até a 1h30 da manhã, terminava as aulas, a gente dava treinamento da equipe de handebol de Floraí. Então é uma passagem muito legal pelo esporte, me despertou muito e até hoje, né? Hoje eu continuo praticando, jogando, com meus 55 anos, participando aí dos campeonatos 40 a mais, 50 a mais, tanto no futebol, no futsal, no futevôlei também aí, né? Tava no veterano do Grêmio também, Tá, hoje eu tô lá no Instituto Alex, né? Do Alex que é o Santos, Galo Maringá. que tem o Galo também, mas tem esse instituto dele que faz jogos na região e também jogamos, inclusive nesse final de semana que vem, agora vamos ter a final em Apucarana, né? Dos Jogos Paraná Bom de Bola. Nós estamos na fase final. Bacana. Então, eu já fui campeão por esses jogos, jogando por Paraíso. Enfim, o esporte não para, né? Essa semana lá na BB, que nós jogamos lá com o pessoal da BB, nos internos, nos interclubes. Então, assim, eu tenho muito prazer em praticar esporte. Fiz triatlo também. No Rapaz, final do meu mandato, Zé, eu fiz 2 anos de triatlo no final de semana. E olha que tem que treinar, né? É, Então, assim, faz parte da minha vida. E alguns preferem, olha, eu quero descansar minha cabeça lendo, descansando, deitando. O meu descanso é praticar esporte. É jogar um futebol, eu adoro, gosto. Então isso aí eu saio do dia a dia, né? bom, Fausto. E o que mais motiva você a trabalhar assim com esporte e pessoas? O esporte, no meu ver, né, é um meio de transformação das pessoas, tanto na parte social, mas principalmente físico, cognitivo, né, que nós vamos falar um pouco depois dos jogos, né, para 60 a mais, mas no dia a dia, crianças, jovens, adultos, você tira criança, tira jovens do mau caminho, dando oportunidade para eles praticarem esporte na gestão pública, você pode proporcionar isso, né, melhora da qualidade de vida para todos os praticantes, seja numa academia, seja num treinamento, seja numa caminhada, na natação, na corrida, na bicicleta. O esporte é maravilhoso, né? Muitos têm a tua vida sempre regrado pelo esporte, isso previne muitas lesões, né? Melhora, como eu falei, a qualidade de vida, a saúde das pessoas, né? Então isso é sensacional. e você falando aí do esporte, né, me vem à mente aqui aquele programa Meu Campinho, que é desenvolvido pelo governo do estado e que leva o esporte, né, toda uma estrutura montada dos campos, nos bairros normalmente periféricos da cidade, e justamente para proporcionar para essa população, para essa parcela da população, a prática do esporte e o esporte como ferramenta de inserção social é maravilhoso, né, Fábio? Lazer, recreação, olha que bacana. Lazer, Tudo esse recreação, projeto, né, do governo. esse projeto do governo que é maravilhoso. E nós aqui somos frutos também desses projetos, né, que lá atrás talvez nos tiraram de algum possível caminho, quem sabe, né? Quantas Talvez pessoas. situações que a gente nem percebeu e que nós fomos poupados também. Aqui nós Esperança tivemos um projeto da Guarda Mirim, também que foi maravilhoso, um projeto de contraturno maravilhoso. E o esporte justamente ele tem essa função, né? Essa nobre função. E você, Fausto, quando que você resolveu levar essa tua experiência para a vida pública? Olha, primeiro lá vamos falar da, né, da gestão de Floraí, que com 8 anos de prefeito.
vamos um pouquinho mais antes. Vamos quando fui vereador, né? Alguns projetos voltados para o esporte, que é uma tendência, né? O profissional de educação física gosta do esporte, né? Alguns projetos como jogos regionais, você fazia campeonatos. Então começou aí essa, né? Porque você vê a alegria das pessoas em participar, em estar ali melhorando, como eu falei, a qualidade de vida, despertando em crianças, jovens, adultos, né? Pessoas mais velhas a vontade de praticar esporte. Como prefeito, uma né, como gestor público, nós também fizemos uma transformação no esporte lá em Floraí, né? Ou seja, desde da infraestrutura, foram 2 centros esportivos que nós construímos, 4 quadras esportivas cobertas, né? Quadra no distrito de Nova Bilac, em centro esportivo, pista de caminhada, foram 2 ciclovias, uma no Bilac, uma em Floraí, parque ecológico, tudo em volta, né? Principalmente do esporte, sem falar dos eventos esportivos, né? Escolinhas, levamos lá o Falcão, pela amizade que nós temos lá em Maringá com o Kleber Barbão, que é fisioterapeuta, né, da seleção. Levamos o Falcão lá para reinaugurar o ginásio de esportes. Então, eu vejo o esporte, né, com esse meio de transformação, né, que dá oportunidade para as pessoas, como o Alex falou, né, do meu campinho. Você proporciona lugares assim que as pessoas vão praticar esporte, seja no futebol, seja no handebol, seja na natação, mas você está dando. Isso é o gestor público que tem que fazer isso, né? E aí, dando ainda continuidade, como secretário em Maringá da Metro, né, Assuntos Metropolitano, que era proporcionar políticas públicas para a região, né? Levar o que Maringá tem de bom para a região e levar também para Maringá o que os municípios tinham, né? Uma dessas ações, vamos voltar para o esporte que você me perguntou, nós criamos lá os Jogos da MUSEP, quando eu era secretário, né, Amarildo? Mandar um abraço para o meu amigo Amarildo Torres, está com a gente aqui. Criamos o cicloturismo, né, que foi um sucesso também. Nós fizemos 4 etapas, assim, saía de Maringá e passava por Paysandu, Dr. Camargo, tinha Também. vários. Itambé também teve uma que terminou, passou por São Jorge, Orizona, Floraí. E começamos com 400 atletas, a última etapa finalizamos com 1.000 atletas, né? Participe E das você etapas, participou, né? né? Verdade. Todas as E era etapas. filantrópico, era solidariedade, a pessoa pagava uma cesta básica, a gente distribuía para o município que participava, né? Enfim, mas era motivação para a prática esportiva. Sim. Logo depois da pandemia, então, que a bike foi um dos esportes que as pessoas se apegaram mais, é livre, né? Não tinha contato, né? E aí veio também a criação dos Jogos 60 a mais, que hoje é um sucesso também. Então, por onde eu passei, Zé, a gente, claro, outras políticas públicas, mas a do esporte é uma que a gente tem uma bandeira aqui e a gente leva para todo lugar aí. Fausto, e você falando de esporte aí, então vou fazer uma pergunta aqui para você. O que que é mais fácil aí? Você disse dos treinos aí de handball, tudo da natação, há 20 anos no Country Club. Sim. E aí, o que que é mais fácil? Ensinar no esporte ou administrar aí na política, na vida pública? Olha, são processos diferentes e também motivadores, né? Como eu falei, o esporte, você promover, dar oportunidade para as pessoas praticar o esporte, você vê a pessoa evoluindo numa técnica de futebol, de handebol, de natação, de hidroginástica, né? É prazeroso, não é fácil, mas é legal também e você estuda para isso, né? E na gestão pública, Zé, é desafiador também, mas é um pouco mais difícil, né? Você sabe, estar na frente, liderando, comandando um município de 5.000 pessoas, igual este, né? Em Floraí. É claro que são desafios diferentes, mas, como eu disse, motivadores. E nós conseguimos colocar em prática, conseguimos resultados positivos em todas as áreas. Foi uma verdadeira transformação lá que nós fomos muito abençoados na cidade. Então, assim, são desafios diferentes, mas prazerosos. E quando você tem paixão, você gosta da coisa, você quer ver o resultado, você se dedica, você acorda cedo, você se debruça para estudar, para fazer aquilo acontecer. E aí isso não tem preço, né? Você vê o resultado, você vê as coisas acontecendo, isso é prazeroso demais. E
Você iniciou a sua vida política como vereador lá em Floraí. Como que foi a sua passagem pela Câmara? Como que você avalia essa experiência? E foi muito positiva também, né? Até comentando com a minha esposa Adriane, né? Pode fazer um merchan com a família. Deve? Um beijo para minha esposa Adriane, um braço, perna direita, um alicerce meu, toda essa vida pública minha, política, né? Minhas filhas também, que estão sempre junto, a Bia e a Duda aí, um grande beijo para vocês, amo vocês. Então, assim, você tem um prazer muito grande, né, de fazer acontecer. E como vereador, eu andava com a minha esposa, assim, na cidade, namorando, paquerando, com uma joguinha que a gente tinha. Ela falou, olha, aqui dá para fazer isso, olha, aqui, olha, isso aqui dava. E ela, assim, dava risada. Falou, um dia foi você prefeito ou vereadora, e foi onde a gente começou. Falei, putz, vamos colocar meu nome, né? Fui convidado para ser vereador. Aham. Aí entrei na raspa, né? Fui lá e olha só, cara, quantas coisas e como mudou a política de hoje, né? Aí fui eleito, fui o penúltimo nome a entrar para vereador lá. E aí comecei a trabalhar, fazer os projetos, comecei a mostrar os projetos, fazer um jornalzinho cada 3 meses, o que eu tentei, o que deu certo, né? E aí eu lembro que na época o prefeito Zui fez uma pesquisa e eu fiquei em último. Ué. Eu falei, nossa, eu fiz isso, tem gente que não fez nada disso. Ficou lá. Mas eu não desisti, falei, não, vamos trabalhando, fazendo isso e aquilo, que as coisas vão acontecer. E continuei fazendo outras coisas mais, e indo para cima. E aí, resultado daquilo, aí fui candidato para a reeleição de vereador, fui o mais votado, né? Uma eleição muito difícil, onde disputei com dois primos, os dois também se elegeram, né? Era o Clésio, Clésio e outro Fernando, né? Fernando. Isso, então os dois se elegeram também, com bastante votos, acho que foi segundo e terceiro, então eu fiquei muito, né, lisonjeado, feliz. Aí falei, olha, o desafio é ser agora presidente da Câmara. Fui presidente da Câmara também. Fizemos projetos diferenciados, levamos para a cidade lá de trás, né, vários bacanas assim que até hoje, Música na Praça, Cidadãos Mirins, aquele Comunidade em Debate nos bairros, nos bairros, qual que é a tua, qual que é a necessidade desse bairro? Aí levava para o prefeito, então criamos muitas coisas diferenciadas. Ou seja, participativo o seu mandato. Bem, muito próximo, né? E o esporte sempre, né? Bem próximo, participava, jogava. E mesmo como vereador, eu promovia as ações que eu fazia como eu era secretário de esportes, né? Voluntariamente fazia, ajudava, promovia corridas, campeonato, estava sempre, né? Então, isso está no meu sangue, então a gente gosta disso, né? E aí foi esse ciclo, olha, agora tá bom. Se for para mim continuar na política, eu vou tentar algo mais. Se não der, eu não vou disputar uma terceira. Eu não disputei, né? Meu nome foi cotado na época, está disputando até uma vice, né? Mas não deu certo, aí nós recuamos. Fausto, o Alex falou aí da questão do vereador nesse mandato, mas fala para nós aí da sua experiência e o que você lembra, suas duas gestões aí como prefeito daí de Floraí, porque você passou pelo legislativo, mas Isso. também esteve à frente do executivo, né, por duas gestões. E eu vou emendar nessa pergunta. Quando vereador, você sempre foi da base do prefeito ou você em algum momento foi oposição? E foram 2 mandatos seus. Sim, fui da base, né, do governo, né, daí na primeira do prefeito Zui, Antônio e, de, Henrique Vernilho, e saudoso, né? isso, Zui, e depois nós começamos com o Edson, né, quase até o final, aí até na eleição da reeleição, aí a gente procurou um outro caminho, não tinha espaço ali, né, respeitando todos os lados, é onde a gente falou, então eu não vou participar, e foi onde a gente, né, seguimos Rompeu ali. caminhos diferentes, assim, politicamente, né? Nada pessoalmente, mas politicamente seguimos um outro caminho, né? Aí, como eu estava falando, não disputei, né? Eu ia disputar, fui convidado, mas não era o momento. Acho que Deus fala assim, né? Ainda não é. Aí recuei e tal, apoiamos a prima da minha esposa, que é prima nossa, que era a Nancy, né? E nisso nós falamos, né? Vamos continuar trabalhando, dando aula em Maringá, academia, aula no estado. E aí chegou a eleição para deputado, né? Falou, pessoal, olha, meu Fausto, você tem que. Vamos apoiar alguém? Não vamos? Você vai ser candidato? Não vai? Falou, olha, então vamos fazer um teste. Vamos pegar um candidato que ninguém conhece aqui e vamos ver, porque vai ser os nossos votos, né? Da equipe que a gente estava montando, né?
Aí, falei, vamos ver e tal. Aí vimos um que ninguém conhecia na época, que é o Evandro Júnior. Tinha acabado de se eleger vereador, ele é de Curitiba, de Maringá, né? Sim, sim. E vamos lá. Neto do Hermas Brandão. Neto do Hermas. Aí vamos lá, vamos. É o Evandro. Aí vamos levando ele para lá e tal. A disputa era contra o candidato da prefeitura, era o Durval Amaral, que eu, vários anos tinha trabalhado para ele também, né? E aí ganhamos a eleição lá da prefeitura, né? Que era o Durval, fomos mais votados com o Evandro, perdemos no distrito por alguns votos, né? Mas aquilo deu uma motivação extra, né? Falou, olha, né? Nós temos força para estar disputando, Tem mesmo, capital político. né? As pessoas vieram e começamos a trabalhar, motivar, montar um grupo e muita dificuldade para me colocar. Não tinha vice-prefeito até os finalmente ali dos 45 minutos, né? Ah, o Fausto, tal. Mas enfim, queriam colocar um terceiro candidato também para atrapalhar, rachando o nosso grupo. Aí a gente falou, se não tiver, nós vamos deixar. Não deixamos, conseguimos ficar no tete a tete. E aí começamos uma campanha lá, onde o principal nome, né, tinha 65, 7%, 62%, e nós começamos lá no chinelo, com 10, 12%, e Crescendo. foi crescendo, as pessoas, entrou para a história essa eleição, né, o povo quis, a população viu que era o momento, né, de fazer uma transformação, foi muito bom, muito bacana, entrou para a história, marcou muito, né, essa eleição. E aí, Zé, veio o trabalho, né? Falou, e agora? Né? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos correr atrás. E foi onde a gente começou, Brasília, Curitiba, né? Com o Pires na mão. Ele falou, olha, aqui preciso disso, 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 dá, tem isso, dá. E fomos buscando, fomos fazendo acontecer. As pessoas vinham, Fausto, mas ó, o fulano falou isso. Esquece. Igual a gente estava falando há pouco. Esquece as picuinhas, as brigas. Nós temos que trabalhar. Porque passa muito rápido, né? 4 voa, 8 voa para a gente. Porque a gente se entregou, né? Para fazer a coisa acontecer. E nós somos muito abençoados. Muito. Vocês acompanharam o Sim. trabalho. Não teve uma área que nós não investimos e transformamos. Não tem uma área, né? Vamos falar das estradas. Nós tínhamos as estradas rurais, fazia anos que não eram carreadores a maioria. Nós levantamos, cascalhamos mais de 70%, levantamos 80% das estradas, né? Porque é uma cidade, né, agrícola, região agrícola. Você tem que dar esse suporte para o Sim. agricultor, para a colheita, para a safra, né? E foi aonde nós fizemos. Na educação, meus irmãos, foi uma. Vocês sabem o IDEB, o que era, o que nós colocamos. O IDEB, um dos melhores do Paraná, o melhor da região, e hoje continua, né, ainda Sim. sendo em destaque. Na infraestrutura da educação, nós temos duas escolas, fizemos duas escolas novas. Entreguei uma e outra deixei ela, né, com 60% para a prefeita acabar de entregar, porque não deu tempo, né? Ônibus, veículos, investimento no plano de carreira da educação, só orgulho, né? Merendas, merenda era uma coisa, depois a merenda foi transformada assim com qualidade, né? Kits escolares não havia. Nós, desde o uniforme, do agasalho, do short, naquela época lá, aí, vamos falar aí, há 12 anos atrás, né? Mudamos a história da educação do município. Você vê as escolas nossas hoje lá, né? Então, eu tenho muito orgulho disso. Esporte, como eu falei para vocês, 2 centros esportivos que parecem. Vai ver para você ver lá, a estrutura deles, pista de caminhada, ciclovias, quadras, 4 quadras cobertas, lá dentro do município, né? Quem faz isso numa gestão? Vamos falar de moradias. Tinha fila, Zé e Alex, quando as pessoas têm a casa própria. Não tinha. Nós fizemos quase 300 moradias. Demos a oportunidade para essas pessoas terem a casa própria, né? Fizemos 70 casas, depois fizemos mais 30 rurais, fizemos mais 174 moradias também em parceria, e depois deixamos ainda engatada para a prefeita entregar, acho que 15 moradias, esse é custo zero também. Então, assim, acabou. Hoje tem um monte de casa para alugar lá, mas demos a oportunidade lá. Hoje não é o problema mais moradias no município, né?
Então, assim, como eu falei, o esporte promovendo qualidade de vida, campeonatos, assim, o tempo todo, assistência social, onde a gente começou esse trabalho também pensando, né? Antigamente era só o BBB que fala, né? O bolo, o bingo e o bailinho, que se tinha, né? E aí começamos com algumas atividades esportivas, caminhadas, usar as ATIs, né? Fizemos promoção, fizemos eu lembro que a Adriane, né, puxou isso aqui, fizemos o Miss, Mister, né, terceira idade, os pais, os filhos foram, lutaram, aí com recurso da prefeitura e desse aí, levamos eles para a praia, 2 vezes, nunca, muitas pessoas, a maioria, né, Nunca nunca tinha ido. tinha ido, né, pisar numa areia da praia, isso não tem preço, sabe? Então são projetos assim que foram mudando em todas as áreas de saúde, né, com atendimento noturno que não tinha, colocamos mais especialidades para atender a população, UBS na Vila das Palmas, que as pessoas tinham que ir até o hospital lá em cima, ambulâncias, veículos, a garagem municipal, vocês lembram, vocês acompanharam, né? Infelizmente era uma sucata, nós não tínhamos maquinário nenhum, tivemos que alugar para mexer nas estradas, nós transformamos. Foram veículos, maquinários, quase 100 veículos, maquinário, ônibus, caminhão, caminhão de lixo, caminhão basculante, caminhão de reciclado, ônibus, micro-ônibus, van, enfim, tratores, pá carregadeira, né, retroniveladora, tudo novo. E sabe, e nem isso, tudo isso que eu estou falando para vocês, não foi financiado um centavo. Tudo conseguido com apoio do governo, correndo atrás, governo federal, governo estadual, né, os deputados, né? Então foi uma transformação no município, né? Fora a infraestrutura, a cidade 100%, toda asfaltada, recapeada, sabe, a infraestrutura dos lugares, praças reformadas, enfim, muitas coisas assim que é, ainda bem que vocês são prova viva, né? A E gente, Sabe, a gente acompanho. testemunhou, né, essa transformação e o que eu percebo é que você fala com muito entusiasmo, né? O que transfere ou a ideia é de que a administração ela foi voltada para as pessoas, né, para o fortalecimento dos vínculos comunitários, que é a proposta que a gente vê dos jogos 60 mais, já né? vamos entrar, mas eu não posso esquecer dos funcionários também, que a gente sempre tratou com muito carinho e respeito. Queremos um plano de carreira lá, Alex, que fazia muitos anos também, que lá deu um up, né, no salário de muitos, principalmente aqueles que estavam mais a tempo, Sim. né? Criamos o Vale Alimentação, cartão, né? O 13º dele também, entendeu? No final do ano, eles colocamos, né, para eles receberem 2 vezes. Muito Então, bom. a gente sempre pensou com carinho também no funcionário, né, Isso é. E você levou também a tua experiência administrativa para a MUSEP, né? Você foi presidente da MUSEP. A Fui, MUSEP é a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, que congrega 30 municípios. Ou exatamente. seja, municípios com realidades diferentes daquela que você tinha vivenciado lá em Floraí. Como Com que foi o certeza. aprendizado de você presidir uma associação? Foi, Inclusive uma das associações mais importantes do sim, nosso são estado. 30 municípios, né? Inclusive, esses dias eu estava no Rigon, e o Rigon participou muito, acompanhou muito isso, né? E fez muitos elogios, porque foi uma transformação também, né? Porque nós fomos, na época, 7 prefeitos só dos 30 foram reeleitos. Falou, quem tem interesse em ser candidato agora, né, no segundo mandato, fulano, ciclano, tal, o Fausto, o Fábio, e tal, quem que quer ser o primeiro? Aí, era para ser, acho que o André, não deu certo, e eu era para, tava em viagem marcada, não, Fausto. Aí o Ulisses, não, você, Fausto, vamos, não, 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 aí, tá. Só que antes nós tínhamos conversado, pessoal, nós precisamos fazer alguns ajustes na associação, porque está acontecendo isso, tem isso, 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 isso. Muitas coisas que, né, quem for tem que. Sim. Aí vai, né? O primeiro que entra que ia carregar isso, né? E aí acabou sendo, para mim, você vê que às vezes Deus escreve certo em linhas tortas, né? Fala, não, era para ser o Fausto mesmo. Aí tá, vamos embora. Eu falei, pessoal, é isso? Vai arder meu lombo aqui, mas vocês me dão a retaguarda. Aí foi, fizemos o que tinha que ser feito, né? As mudanças, né? Muitas coisas lá.
E quem acompanhou sabe também, eu não preciso estar entrando em detalhes, mas foi muito importante. Foi antes e depois, né? Através disso, fui convidado, né, também para ser secretário de Maringá, pelo trabalho que a gente fez na MUSEP. Isso abriu muitas portas, me deu muita experiência, essa integração, essa socialização com outras pessoas, com outras cidades, com os outros prefeitos, essa amizade, o respeito que você tem, né, com eles, pela forma que você trata-os também, né? Então isso foi muito bacana. Então a MUSEP foi um grande aprendizado. A gente tivemos algumas ações muito importantes, mas sempre aprendendo, né? O Fausto, e como foi essa experiência de assumir daí uma secretaria em Maringá, né? Zé, Você sai daqui no município de Floraí, assume a presença da MUSEP, de repente vem um outro desafio aí que é assumir a secretaria na prefeitura de Maringá, né? Um município como Maringá, referência para a região. o Paraná para o Brasil hoje, É, Maringá, é sim, isso, né? sim. Olha, foi um desafio muito grande. Nossa, um prefeito, né? Numa cidade pequena, eu vi no começo algumas Sim. pessoas, né? Até um Muita preconceito, gente né? boa aqui, vou pegar um lá da cidadezinha, De por aí. né? E, pá, então você vai. Chegamos devagar, né, Marildo? O Marildo tá com a gente lá, né? Trabalhou conosco. Fomos sempre da maneira eu acho que eu sou, né? Respeitando as pessoas, diálogo, conversando, né? A gente tinha que ter uma boa entrada, porque os vereadores, a imprensa, então nós fomos devagar até conquistar o respeito deles, né? E trabalhando, né? Montando uma secretaria nova que o Ulisses criou. Aliás, eu sou muito grato, né? Ao Ulisses, ao Escabora pelo convite, né? Onde abriu muitas portas para mim ter trabalhado lá à frente dessa secretaria, né? Inclusive o Ulisses está convidado a participar aqui também. Em breve ele estará conosco, né, Zé? Está na Então, Secretaria do Planejamento, né? Isso, isso, Paraná. Do Paraná. isso. Então, aquilo foi, nossa, vamos lá. E era uma secretaria nova. Nós temos que desenhar, né? Aí pegamos lá todo o plano, né, administrativo, e começamos a desenhar. E desenhamos uma estrutura é, macro, regional e os municípios conurbados. Ou seja, a nossa secretaria, a primeira que a gente, né, que é a Metro, né, Assuntos Metropolitanos, que trabalhavam com a proximidade, os desejos comuns de Maringá junto com os municípios conurbados, que é Paysandu, Sarandi, os principais, mas tem Mandaguaçu, tem Marialva, tem Floresta, né? Esses aí, eu acho que são seis, né? E Guaraçu também faz parte. Mas os principais de Sarandi, quais são os desejos em comuns? E foi onde a gente procurou os prefeitos, vimos, né, aquela ponte lá de Sarandi já estava em andamento, nós trabalhamos sempre juntos, fazendo aquele meio de campo que é necessário. Nós não tínhamos o recurso, mas ia o prefeito ia e nós fazíamos esse bate-bola com esse, ia lá com o prefeito, fazia, está faltando isso, vamos lá. Em Paysandu foi interessante que algumas coisas que a gente plantou lá está acontecendo agora. Eu acho que vocês acompanharam, não é uma doação de território lá de Maringá Sim, sim. foi conosco, né? Fomos lá, ouvir as reivindicações do prefeito na época, que é o Ismael, e levamos até o Ulisses abriu, falou, não, pode dar sequência a isso, e aí eles foram trabalhando em cima, né? E essa foi uma, né, que está sendo realizado agora. Tem uma outra que está acontecendo, eu tive com o Ismael esses dias, Alex, que é, através do governo tem a MEP, né? Que é Sim. Assuntos Metropolitanos também, que ele abriu para a região. Era só lá dentro de Curitiba, na região metropolitana. Algumas coisas a gente conseguiu. Nós trouxemos eles para ouvir as reivindicações, que era melhorar ali o acesso a Maringá, tirar. Uma delas, Iguatemi tem uma estrada Chica-Chica, 9 quilômetros mais ou menos, que liga até Paysandu. Sim. Essa aí é uma que está em andamento em projeto e recurso que o Ismael me falou, que a gente plantou lá atrás. Tem uma outra que liga por trás ali do presídio, que sai lá na Avenida Paranavaí também, que é a Melvin Jones, é essa avenida que liga, também que está em andamento. Mas, enfim, são projetos assim que de interesse, né, em comum. Aí entrou os nossos projetos também com o cicloturismo, que a gente trabalhava na região, fazia as trocas de experiência, isso já abrangendo
a MUSEP toda, né? Que era, você levava para Maringá, trazia aqui esporte, levava para a região bem-estar animal, levava o que nós tínhamos de expertise ali dentro Sim. e aquela troca de experiência, troca de informação, levava, porque Maringá, né? Poxa, né? Então, só o fato de ter feito isso nos municípios, às vezes para algum é tão pequeno, para os municípios pequenos, que eu sou de município pequeno, pô, é tão legal você receber, olha, olha, vem aqui o prefeito, vem aqui o pessoal da secretaria, olha, é assim que faz isso, né? E também, olha só que interessante, nós também levamos a experiência dos municípios em destaque alguma coisa, que vou citar dois exemplos, para Maringá e para a região. Lá em Munhoz, nós tínhamos lá uma premiação do ex-prefeito, que era né, da saúde, que recebeu com a saúde do idoso. Então, nós levamos para ver como é que eles chegaram a isso, para compartilhar essas boas práticas com os outros municípios, né, com os outros secretários de saúde. E uma bem legal, que agora eu vou vender o meu peixe, e vender de Atalaia também, que nós tínhamos os melhores IDEBs da região, né? E fizemos lá em Atalaia, isso aí na época, com o prefeito Duda. Aí convidamos todos os secretários de educação da região e ouvimos Floraí e o município de Atalaia. Olha, por que essa nota alta do IDEB aqui? Então, olha, aqui nós fizemos isso, isso, isso. Então, com essa prática, você oportuniza as pessoas, o secretário, fala alguns que, olha, isso aqui dá para fazer, olha, isso aqui nós podemos. Então, às vezes uma informação que levaria dias, meses, anos para alguns, eles tiveram tudo ali. Então, assim, veio de uma cidade pequena, os melhores IDEB, que nós fizemos essa troca de experiência. Então, isso tudo foi acontecendo em todas as áreas. Levamos para vários municípios a experiência de várias secretarias, né, Marildo? Fizemos esse cicloturismo e outras atividades. E a outra vertente, que eu falei as duas, é a macro-região, que nós começamos a fazer visitas Paranavaí, Campo Mourão, Moarama, fizemos até 2 encontros com os prefeitos, e agora eu estava conversando com o Maurício Geller, e ele está retornando a isso. Tiveram uma reunião em Maringá, esse projeto que nós começamos lá atrás, que era assim, você vê o que é necessário para a região, e nós todos se unirmos aqui desses cinco maiores cidades aqui do Noroeste, que é o Moarama, Campo Mourão, Cianorte, Paranavaí e Maringá, e vamos lutar junto para que aconteça um bem comum, não só que é necessário para Paranavaí, por exemplo, a duplicação, acho que vai sair mais exemplos assim, ó, aqui um hospital regional, aqui nós precisamos dessa estrada tal, aí vamos sentar com o governador e vamos Sim. solicitar isso aqui, olha, governador, nós estamos precisando, em nome do município de Maringá, Paranavaí, Campo Mourão, Moarama, estamos pedindo isso. Então, essas foram as 3 vertentes de trabalho que nós tivemos, né, lá na Metro, né? Aí, nos 2 últimos anos, nós acumulamos também a função de também secretário dos assuntos comunitários. Ou seja, são 150 e poucos presidentes de bairros, 40 e poucos salões comunitários. Então, a gente teve uma proximidade muito grande também, né, Marildo? Né, e fizemos ações também de políticas públicas nesses bairros aí. Fausto, e como que nasceu essa ideia dos Jogos 60+, esse projeto maravilhoso que tem encantado a região toda, por onde tem passado? A gente acompanha, né, o engajamento das comunidades, né, das cidades. Recentemente vocês estiveram lá também em Santa Fé. E como que surgiu essa ideia desses jogos? Foi uma dessas ações que nós fizemos com assistência social. Chamamos todos os secretários de assistência sociais lá em Maringá. Falou, olha, vamos trocar ideias, assim, a experiência. Foi logo depois do Covid, como é que tá? Tava todo mundo devagar, né? Então, foi colocado, eu coloquei vamos fazer o encontro regional da pessoa idosa. Vamos dividir a MUSEP cada 3 municípios, 4 municípios, a gente faz um encontro numa cidade e passam o dia lá. O município dá um almoço e fazem atividade para eles passarem o dia. Que atividade? O que vocês quiserem. Esporte, cultura, lazer, recreação, turismo, mostra o que vocês têm, leva. Era bem livre. E nisso nós acompanhamos, né, Marildo, essas visitas tal, e vimos que uma das coisas que eles mais gostavam e que transformava eles, né, na alegria, você via o semblante, eram as atividades esportivas, juntamente com a dança também, né? Sim. E aí eu falei, cara, vamos lançar os Jogos 60+, né? E aí fui desenhando, escrevendo ali, fizemos 6 modalidades, depois 8, depois 10, hoje nós temos 13 modalidades, né?
dos Jogos 60 a mais. E aí foi uma primeira etapa, nós fizemos em Paranavaí, com 300, quase 400 atletas, 12, 13 municípios, né? E hoje nós vamos ter agora a 10ª etapa, que vai ser em Marialva, agora no dia 24. E no dia 17, que deve ser amanhã, nós vamos estar fazendo o lançamento dos jogos também em Marialva. Nós já temos 40 municípios que já estão inscritos e 2.000 atletas. Tudo no mesmo dia, né? Rapaz, Então eu quero, assim, mas antes eu quero parabenizar aqui o 60 mais, dando uma lembrança para vocês aqui, ó, que é uma camiseta desse projeto, ó, olha lá. olha aí, Amigos 60 mais. esse Já viu amigo você? 60 mais, com parceria legal. na manga do governo do estado, Que bacana. tá? Então é um presente para Essa é vocês, nossa? depois é para vocês. Vou Rapaz. deixar aqui, ó, Sim, Deixa ela ali, ó. deixa aí né? na mesa. Vocês, né? O governo do estado é o nosso parceiro, né? Com a parte técnica, a Secretaria de Esportes do Paraná. Hoje o governo até está dando a alimentação desses jogos. Agora em Santa Fé nós tivemos a primeira experiência com almoço. Então nós fazemos o dia todo. Começamos às 8h30 Sim. e vai até às 5 da tarde. Almoço para as 2.000 pessoas. Você calcula que quantas pessoas já participaram dessas edições dos Jogos, Fausto? Olha, hoje 5, 6 mil pessoas tranquilamente, né, já participaram. E nós temos hoje mais de 8.000 pessoas já. Porque não é só da MUSEP, Alex. Hoje nós temos aqui a MUSEP, que nós temos a grande maioria, ainda falta alguns municípios, né? A região de Paranavaí também, que nós temos Ali é muita Ampar, gente. Eles entraram nesse projeto de cabeça, Terra Rica, Paranavaí, Santo Antônio, Diamante, Guairaçá, Nova Londrina, Santa Isabel, Loanda, São Pedro, Porto Rico, vários, vários. E estamos entrando também aqui, aí vem aqui Paraíso do Norte, São Carlos, que fazem parte ali também. Tem alguns municípios que entraram ali da região de Cianorte, Rondon, Indianópolis, Guaporema, né? Japurá participou uma vez, e mais querendo fazer a clínica que nós estamos fazendo. Região de Campo Mourão, já tem Barbosa Ferraz, tem Araruna, fizemos a clínica em Peabiru. Amanhã não, semana passada nós também tivemos lá em Corumbataí do Sul, aí tinha Fênix, Corumbataí do Sul, Moreira Salles, 4 municípios que alguns vão participar dessa etapa agora também. E temos até do Vale do Ivaí, né? Rio Bom vem participar, Ivaiporã já participou, Marumbi também. Então, assim, nós temos hoje um evento macro. Nós temos mais de 8.000 pessoas que estão frequentando e com essa tendência. Toledo veio participar. Fomos em Cambé. Hoje nós estamos fazendo a clínica, né? E é onde nós somos convidados pela Secretaria de Esporte para levar esse projeto para o Paraná O todo. que é a clínica para as pessoas A clínica, entenderem? isso, a clínica é uma demonstração das atividades. Nós vamos com a nossa equipe no município, levamos lá os jogos, né? Aqueles que dá para levar, alguns não dá, e falamos das outras, né? Então eu vou falar para vocês das 13 modalidades que nós temos para vocês entenderem. Então esse projeto hoje trabalha além do corpo, nós trabalhamos também a parte cognitiva, a mente, né? Que é necessário mais do que no caso do Alzheimer, né? Tem algumas situações que não dá para, né, fazer mais nada, mas tem como retardar. Mas você tem como prevenir. E, né, até postei alguma coisa sobre o Alzheimer, né, da socialização, participação em grupos, fazer atividades físicas, isso é fundamental, né? Então, vamos lá. Nós temos 13 modalidades, né? Hoje, já toda. Começamos com 6. Nós temos a dança, tem a dança de salão, de duplas, e tem uma dança de grupos. Essa eu quero convidar para vocês ir lá em Marialva, agora no dia 24, para vocês verem. Nessa primeira etapa que nós tivemos em Santa Fé, da dança, que não tinha, a segunda, nós tivemos 14 cidades que fizeram uma demonstração, uma aula, uma dança em grupo. Tudo com caracterizado, uniforme, vestuário, fantasia, música dançando. Olha, é coisa de chorar, de se emocionar, ver as pessoas, o rosto dessas pessoas fazendo essa dança, participando. Então, vamos lá. A dança de grupo, a dança de salão, aí nós temos o vôlei, que é o vôlei câmbio, né, que é o 60 a mais, com 9 pessoas cada lado, e também temos o vôlei no escuro, que é
é uma faixa preta, ninguém vê quem está do outro lado. O vôlei no escuro é 70 a mais. Nós temos vários municípios que participam. E é uma bola maior, aquela bola de plástico, de semáforo, mais leve, né? Você joga com. Aí o árbitro caiu, apita, né? Então você vai. É super também dinâmico. E não dá pra saber que quando a bola vem pro teu lado? Você fica esperando. Como se fosse uma lona, né? A lona tampa toda, a lona preta tampa o outro lado. Rapaz, E eles ficam ali. E ela demora para cair, então ela é um pouco leve. Então dá tempo, né? Às o vezes não, pessoal né? é habilidoso nessa? Tem de tudo. Nós temos participantes. Esse aí é 70 a mais. 70 a mais. Mas é muito legal. Vocês têm que ir num dia desses lá. Eu quero fazer o convite para vocês participarem lá para ver um pouquinho. Mas vamos lá. Aí nós temos algumas atividades que a gente pode utilizar alguns membros só inferiores e outros membros mais superiores também. Né? Aquela pessoa, por isso que eu falo, esse jogos é um diferencial de outro, porque ele é inclusivo, ele é adaptado, né? O cadeirante pode estar participando, a pessoa que tem problema nas pernas pode fazer sentada algumas atividades que eu vou falar, aquela que tem problema na mão, ela pode fazer um chute ao gol, tem um golzinho, que é o chute ao gol, e você tem uma bola para você empurrar ela, ou dar um chutinho nela, para você acertar o alvo lá. Então, assim, nada que fere, que machuque, nada, né? Mas tem o feminino e o masculino. Aí nós temos o basquete, que é uma cesta de basquete, e você tem que arremessar do jeito que você quiser, uma distância mais perto, uma bola um pouquinho menor, e eles têm masculino e feminino também para fazer o arremesso do basquete. Tem o tênis de mesa, né, o ping-pong. O tênis de mesa tem eu coloquei nesses jogos porque eu vi uma reportagem no Fantástico há uns 3 anos, 2, 3 anos, que lá nos Estados Unidos é uma prática para quem tem o problema de Parkinson. E muitos que estavam frequentando, atleta, músicos que estavam atrofiados, voltaram, né, por causa do tênis de mesa, voltaram a ter a sua vida quase normal por causa disso. Então a gente colocou também tênis de mesa feminino e masculino. Tem um que é bem legal, que é uma adaptação do jogo da malha, do bocha, que é o arremesso do feijão. Tem um saquinho, né, de 100 gramas, e cada um joga em dupla feminina, dupla masculina também, e tem dois caixotes com um buraco no meio, uma distância de 6 metros. Então você arremessa e parou na caixinha, ganha 3 pontos. Aí tem um buraco dentro. Se cair no buraco, ganha mais 5 pontos. Tem torcida, Não, você não tem Imagino que ideia. deve ser o Aue que se cria, né? Você não tem ideia. Por isso que eu convido mais uma vez para vocês verem o tamanho disso. Aí nós temos assim, vai vendo que é uma atividade, um jogo, que você trabalha várias, né? Membro superior, inferior, um pouquinho da força, um pouquinho do equilíbrio. Nós temos a torre de copos. Torre de copos. Tem que montar e desmontar no tempo que você tem feminino e masculino também. Trabalha a coordenação motora. Nós temos algumas atividades também que são mais cognitivas. Todas fazem a gente pensar, mas umas mais do que nunca, que você faz sentado, que é o jogo da memória, o jogo do quebra-cabeça, o jogo do truco, o dominó, masculino, feminino, em duplas, né? Também. E o legal de tudo isso, Zé, que cada um recebe uma medalha de participação. Você não tem ideia, muitos nunca ganharam a medalha. Então ele participou, ele ganha medalha lá, são 1.500, 2.000 agora, 2.000 medalhas. Aí tem também de primeiro, segundo, terceiro lugar, para quem classificou, e tem troféus para as 3 cidades que quiserem pontuarem mais. Recebem, e depois vão lá na Band receber a premiação, né? Então, assim, os jogos é a cereja do bolo, né? Onde todo mundo vai lá se confraternizar, ver, se encontrar, dar risada, torcer, gritar, chorar, brigar com o outro. Mas o que está acontecendo antes, isso é o que mais vale a pena, que é a transformação na vida dessas pessoas que estão tendo oportunidades hoje com essa política pública de sair de casa. Umas que nem saíam de casa, só saíam no final de semana, às vezes, para ir na missa ou no culto, ou para ir só pegar o remédio lá no postinho. Hoje estão tendo atividade segunda, terça, quarta, quinta e sexta, treinamento disso, cultura, recreação, lazer, saúde. Ela está tendo oportunidade. Os filhos, hoje, netos, vêm agradecer. Falam, nossa, minha mãe voltou a sorrir, meu pai está saindo de casa, estão indo. Você não tem ideia. Isso é um termômetro. Em cada cidade nós temos muitos depoimentos desses, né?
Então, assim, eu sempre falo para eles nessas clínicas, né? Alguém falou para vocês que quando faz 60 anos tem que ficar em casa? Não é para sair mais, né? Eu falo, claro, então vamos processar quem falou. Então, o Jogos 60 a mais é isso. Ele promove essas atividades, promove a atividade física, a qualidade de vida, né? Como a gente falava há poucos, a expectativa de vida das pessoas, Zé e Alexandre, e lá atrás era 40, 50, hoje é 81 da mulher e 70 do homem. E com essa flecha indo para cima, cada vez aumentando mais, as pessoas passando dos 60 com qualidade de vida, né? Com vontade de fazer alguma coisa, as pessoas saudáveis. E aí vem um outro objetivo. Olha quantos objetivos nesse Sim. projeto. Esporte, qualidade de vida, saúde, integração, socialização. E agora é você chegar nos prefeitos e mostrar que ele tem tudo na mão, né? E que a maioria dos prefeitos aqui, uma grande parte, já entenderam isso. E o que que tem tudo na mão? Ele tem o secretário de esportes, que eu posso, olha, eu quero isso para a terceira idade, para 60 a mais, quero que vocês promovam 3 vezes caminhada, eu quero atividade, eu quero um dia de treinamento para 60 a mais. Ou da cultura, eu quero que vocês promovam aí a aula de dança, aula de música, aula de canto, enfim. Ou da assistência, eu quero que vocês promovam aí artesanato, onde desenvolva isso. Ou da educação, eu posso, tem cá, secretário, eu quero que você promova uma vez cada semana, 15 dias, uma aula voltada para esse público, para a gente trabalhar o Alzheimer. Pintura, quebra-cabeça, caça-palavra, onde faz exercitar leitura, né? Você pode promover isso aí. Então você tem tudo na mão. E alguns prefeitos até não sabiam. Então outros, a grande maioria, eu estou entendendo que ele tem tudo, não tem que ter um investimento fora do que ele já tem. É só ele ter um olhar, uma visão, uma preocupação que nós temos que ter políticas públicas para esse público. É o nosso futuro. E com cada vez mais tem as pessoas, né, envelhecendo saudável. E aonde estão essas políticas? E nós estamos na frente. Nosso Noroeste aqui, através desse projeto, hoje está muito fortalecido. As outras regiões começando a entender, chamando para nós fazer clínico, o governo convidando a gente, né, para ir fazer, para lançar esse a nível de estado e quem sabe até Brasil, né? Porque esse eu falo para vocês sem dúvida. Pode até dar risada a alguns, mas é o futuro. Sim. Então você tem que estar preparado, o gestor, aquele que não Sim. estiver preparado, ele vai ficar para trás. Nós temos que ter investimento, políticas públicas, não só de esporte, cultura, tem muita coisa, né? Ô Fausto, tem um município que quiser levar esses jogos 60 a mais, queria que você olhasse para aquela câmera lá e Sim. como que faz? Porque as pessoas estão nos assistindo, mas não sabem, Bem talvez. lembrado. E só para dizer para vocês que é tudo gratuito. Você não precisa pagar nenhuma inscrição. Entre em contato conosco através das redes sociais. Depois eu posso deixar meu contato também. Mas está bem tranquilo, é bem fácil. Entre em contato com a Secretaria de Assistência do seu município ou de esportes do município e peça por que não está participando desse projeto. Como eu disse para vocês, é gratuito, não tem que pagar nada, né? E vocês só ganham com isso, né? Das pessoas, o próprio prefeito. Isso é muito interessante também para o gestor que tem essa visão. As pessoas reconhecem esse investimento. Então é muito simples. Hoje, como eu falei, nós temos 40 municípios nesses jogos agora, mas nós temos mais de 70 já que fazem parte de todos esses jogos. Então não tem custo, entre em contato com a gente, com o Fausto Herdon, com a Secretaria de Esportes lá do Estado, né, da Paraná Esporte, que são nossos parceiros. Aliás, eu quero fazer um agradecimento aqui ao secretário Hélio Verbisky, ao diretor-presidente da Paraná Esportes, o Valmir, né, que eles têm dado muito apoio, além da parte técnica hoje, também todo agora a alimentação, né? E também ao meu parceiro, também que está desde o começo, o Agnaldo Baldo, né, que ele é o coordenador-chefe da região metropolitana aqui de Maringá, de toda a região, um cara muito batalhador, que trabalha muito também, que está desde o começo, faz parte também e é um coordenador técnico também dos jovens. E é todos que fazem parte, a equipe lá, o Amarildo, que está desde o começo, Tomix, nós temos muita gente aí que faz parte, eu quero agradecer. E aos prefeitos, né, da onde nós levamos e que estão entendendo, né, e que são, poxa, tão solidários e querem participar, vão lá, no mede esforço para sediar, né?
Fausto, você falou aí muito dos jogos 60 a mais, né, e deu a entender que o que te motivou a criar esses jogos foi a analisar todo o cenário, enxergar essa população que é tão importante, que produziu muito, produz ainda. E eu estava lembrando que você falou de idade. Dias atrás eu participei ali em Santa Fé do sexto desafio Endorfina, lá de pedal, e o ciclista mais experiente que ganhou um troféu lá é daqui de Nova Esperança, é o João Scramin. Agora eu não me lembro se 81 ou 83 anos, e fez o trajeto lá, pedalando, né? Eram Legal. três trajetos, 20, 35 e 50, agora não lembro qual que ele participou, mas isso só demonstra e reforça isso que você falou. Foi lá em Santa Fé, participou, ganhou o troféu, a disposição, a entrega. E o que você enxerga hoje? Quais são os próximos passos aí do jogo 60 a mais? Olha, nós já temos já até o meio do ano que vem, nós já temos já todos os municípios que vão fazer, que querem fazer. E muita gente querendo levar para o seu município. Nós temos essa etapa dia 24, lá em Marialva, temos dia 18 de novembro em Paranavaí, com o Maurício, tivemos lá semana passada. Temos em fevereiro já em Astorga, com a prefeita Suzy. Nós estamos aguardando uma resposta daqui de Nova Esperança para uma etapa no mês de abril, né? Ficaram de confirmar. Nós temos alguns municípios na espera por essa data, se não der certo aqui, temos Maringá, nós temos Peabiru, vários outros municípios, Terra Rica, que gostaria de fazer novamente. Enfim, muitos municípios que querem levar uma etapa para lá, porque não é muito custo, né? É um dia de atividade, o governo ajuda muito nesse projeto, né? É muito legal. Então, nós temos hoje esses, né? O ano que vem, cada 2 meses, uma etapa dessa. E nosso intuito é levar isso aí para as pessoas, levar essa bandeira sempre. Eu quero carregar comigo, onde eu puder propagar, divulgar, levar, fazer com que os gestores entendam que isso aí é uma política pública fundamental. Nós temos, em cada município, nós temos que ter essa bandeira aí, proporcionando. E o sonho, em cima disso, é que isso se torne uma prática aí constante do governo do estado e todas as regiões, do governo do Paraná e até mesmo de Brasil, né? Como eu falei, esse é o futuro. Então nós temos que preparar o nosso território ali para nós no futuro aí temos o que fazer. Não é só viajar, nós temos que fazer atividades, temos muitas coisas para, né? E nós temos cada vez mais 60 mais com saúde saudável. Muito bom. Estamos chegando já ao final do programa, né? Eu peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, né, que se inscreva, deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo, né? Comente também, deixe seu comentário. E agradeço a você, Fausto, pela tua disponibilidade de vir aqui falar de algo tão importante, né? Que além da tua trajetória na vida pública, também como esportista, falar de algo que é esse jogo 60 a mais, que tem ganhado uma repercussão tremenda aqui em toda a nossa região, já está alcançando limites aí a nível de estado, né? Então, quero deixar o espaço para suas considerações finais. Vamos entregar também, Zé. Temos um presente aqui para o Fausto. Parceiro, Opa! aqui, ó, SR. SR Um Camisaria. abraço, Maurinho, Ô, meu Mauro. amigo Maurinho. Olha lá. Um abraço, Maurinho. Muito obrigado aqui a vocês e ao Maurinho aqui por essa. Eu já visto essa marca aqui, hein? Já tem umas camisas lá que eu às vezes eu já usei, uso também. Olha aí, pessoal. Bacana, né? Obrigado aí a vocês aí por essa lembrança. Obrigado aí ao Maurinho. Grande abraço ao Maurinho e a Nanda aí também, da SR. Isso, SR Isso, Camisaria. SR Camisaria. Obrigado aí pela lembrança. Fausto, eu deixo o espaço aberto para suas considerações finais. A gente poderia ficar horas e horas aqui falando, porque quando se fala com entusiasmo, né, a gente percebe esse entusiasmo em você, né? Falando tanto da tua trajetória política, sua vida como esportista, e agora desses jogos 60 mais maravilhosos. Jogos 60 Com mais. certeza, né? Quero agradecer a vocês o convite por estar aqui, me senti muito bem, me sinto muito bem com vocês. A gente sempre teve uma parceria de respeito, né? Sim. Desde lá de trás, tanto antes do Oswaldo, mas hoje mais perto de vocês aqui também, com o Alex, com o Zé. É muito bom. Fiquei muito feliz de estar aqui, ser convidado por vocês,
um jornal de tanta expressão aí que chega em todos os municípios aqui do Noroeste, e esse Norocast agora, que muito mais longe, isso vai para o mundo todo, né? Sim, pelo YouTube. Então, feliz, parabéns por esse trabalho de vocês. E quanto ao nosso trabalho, é isso, sou motivador, sou parceiro, gosto do que faço, e você tem que fazer isso com amor, né? Desde quando fui vereador, quando fui secretário, desde quando fui prefeito. Então, a gente se dedica muito, né? Mas isso com prazer. E fazendo com prazer, com amor, as coisas acontecem, as coisas passam assim, de uma maneira bacana. Quando você conquista, quando você vê os resultados, é muito mais prazeroso, né? Então, principalmente essa bandeira hoje dos 60 a mais, quero levar para frente, vou estar sendo um representante aonde precisar, lutar por isso aqui, seja na nossa região, seja no estado, onde tiver, nós vamos estar com essa bandeira aí. Muito bem, mas ficou uma curiosidade aí, né, antes de fechar. Vereador, prefeito, secretário em Maringá, e falamos aí de 60 a mais, tudo, e a vida política para fechar aqui o nosso bate-papo. Parou, Fausto? Continua? Como que é? Continua, né? Hoje eu estou na equipe do Guto Silva, né? Que hoje é secretário da cidade do governo, um baita secretário, né? Um pré-candidato ao governo. E também fui convidado para ser candidato a deputado estadual, Pô, né? É uma honra muito grande o fato de você ser lembrado, né? Pelo trabalho que você fez, certo. né? Então, nós estamos analisando isso com muito carinho, né? Conversando com muitos amigos, numa nossa base eleitoral. Hoje não é só Floraí, então nós temos muitos amigos da região, muitos secretários, muitos prefeitos, que eu já levei até eles esse convite, e graças a Deus, nenhuma porta fechada, todos, né, sabendo do seu trabalho, mas colocam à disposição, nos motiva, os amigos, né? Maringá, que hoje nós estamos vivendo muito em Maringá, estamos lá quase a semana toda, onde a gente trabalhou muito, então a gente tem feito essas conversas, sabe, Zé? E os comentários, a recíproca é muito bacana, né? Nos motiva mais ainda. O processo a gente sabe que não é fácil, Sim, sim. mas tem me tirado o sono aí positivamente, viu? Isso é muito bom. Muito bom. É isso aí. Esse é o Norocast, podcast Jornal Noroeste. Hoje batemos um papo aqui com nosso amigo Fausto Erradon, ele que foi vereador por Floraí, prefeito por 2 mandatos, também secretário ali municipal da Prefeitura de Maringá, presidente da MUSEP, tem uma vasta experiência e esse bate-papo de hoje nós abordamos aí os Jogos 60 a mais. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e aguardamos você no nosso próximo episódio. Então, até a próxima. Um abraço.